Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma manhã gelada. Veja aí o Francisco. Tudo bem, Bom dia, Francisco? professora, tudo Bom bom? dia. Tudo bem, você? Tudo certo também. Vejo aí o pessoal que já estava ontem acompanhando a gente. Vitória, Gustavo, Carolina. Um prazer estar com vocês novamente, viu, pessoal? Pessoal, acusem aí para mim, por favor, se vocês receberam o material da aula de ontem, se foi disponibilizado para vocês. Ah, essa sempre disponibiliza. Beleza, Gabriel. Maravilha. Então, hoje também, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. O material vai ser disponibilizado para vocês, né? Então, não não tem aquela preocupação de cópia, né? A gente mais focar no que a gente for comentar mesmo do que propriamente no que a gente vai ter de conteúdo de slide, né? Então, espero que a aula de ontem tenha sido bacana para vocês, né? Que a gente possa ter chegado em pontos importantes para a nossa prática. Que hoje a gente vai tratar de outro tema, enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou colocando os slides, pessoal. Vou falando de outro tema importantíssimo para nós advogados, né? Então, nós militantes, né, nós que colocamos a mão na massa, sabemos da importância desse tipo de contrato e, consequentemente, também de como bem trabalhar com a revisional desse contrato, né? A gente vai falar dos contratos especificamente direcionados a, a locativos, né? Então a gente vai falar de. Um minutinho só colocar aqui para eu conseguir ver vocês. Lembrando aí, viu, gente? Assinem, por favor, a lista de presença, né? O pessoal do suporte aí sempre atencioso, pedindo para que vocês assinem, então, só para evitar contratempos na hora da emissão do certificado. Mas, bom, pessoal, a gente viu na nossa. Eu vou dar um minutinho aí só para o pessoal chegar, né? A gente sempre tenta dar uns 5 minutos para começar a aula efetivamente, mas a aula de hoje é muito importante, né? Sabemos que em tempos, muitas vezes de crise econômica, advinda de mil fatores, uma eventual revisional de aluguel, né, é absolutamente corriqueira, né, nos nossos escritórios. Não sei como que foi esse período para vocês, mas aqui no escritório a gente teve uma majoração de procura de revisional de uma forma assim estrondosa nesse período, né? Então, obviamente, a gente precisa manusear bem o direito material e manusear bem petição inicial e contestação dessas ações, né? Então, a aula de hoje, pessoal, só já dando início aqui a nossa visão do curso novamente, a aula de hoje, então, ela é destinada às revisionais de contratos de locação. Lembrando, primeira aula com o professor César, vocês falaram das questões de direito material relacionadas ao Código Civil. Ontem a gente deu uma relembradinha, né? Mas, de toda sorte, o nosso foco ontem foram os contratos de consumo, ou seja, os contratos consumeristas. Outro sistema, outra ideia de revisão, assim como a aula de hoje também. Né? A aula de hoje ela vai ter o seu sistema próprio, previsão expressa na lei de locações, uma ação locatícia eminentemente locatícia, a gente vai falar disso, e, consequentemente, pessoal, com seus requisitos, ao menos aqueles previstos expressamente na lei de locações. Né? E, só para fechar essa nossa ideia macro do curso, amanhã a gente vai falar de questões eminentemente práticas no que diz respeito à petição inicial e contestação. Lembrando que essas 3 aulas elas são preparatórias para essa 4ª aula, né? Porque, obviamente, a gente está falando também de direito material e, consequentemente, aquilo que nós alegamos tanto na petição inicial como na contestação. Perfeito?
Então, gente, como eu falei na primeira aula, né, na nossa primeira aula, que foi ontem, fiquem à vontade para fazer perguntas. Ontem vocês estavam muito quietinhos, né? Mas, por favor, não fiquem constrangidos, não se sintam constrangidos, né? É, se não quiser abrir o áudio, pode fazer a pergunta pelo chat, a gente vai conversando. E para que não sobre nenhuma dúvida sobre o tema. E o tema é controvertido. Então, assim, acredito que quem trabalhe com a temática de contratos locatícios, né, certamente deve ter dúvidas sobre o tema, porque as dúvidas são inerentes mesmo ao manuseio da ação. Então, sugiro que vocês não durmam com dúvidas, né? Então, fiquem à vontade para questionar. Perfeito? Pessoal, como eu sempre faço, no início aqui, eu indico para vocês bibliografia sobre o tema, né? Hoje, gente, eu vou disponibilizar, além dos slides, esse meu artigo, em que eu falo das disposições gerais da Lei de Locações, tá? Então, vai ficar lá para vocês também disponível esse meu artigo. E além dos outros, né, artigos e livros que eu indico, tem um basicamente que me parece que é o livro mais atualizado no que diz respeito às ações locativas, né? E aí eu estou falando do livro Ações Locatícias, eu acho que até tem aqui. Tem. É um livro de cabeceira mesmo, é esse livro. Vejo que eu não sou coautora, então não estou fazendo jabá, mas é o livro do Cláudio Zarif, do Simardi e do Rogério Licastro. 3 conhecedores profundos, não só da teoria, como da prática também. Esse livro, pessoal, eu sugiro efusivamente, né? Então, totalmente atualizado de acordo com o novo CPC, jurisprudência super atualizada. Então, é um livro muito bacana para quem trabalha na área. E também para quem eventualmente não queira despender valores aí, né, para aquisição de livros, eu trago uma série de artigos aqui constantes na internet, bons artigos. Sugiro principalmente esse primeiro, gente, que um verbete da Enciclopédia Jurídica Digital da PUC. E lá há diversos verbetes de outros temas, e dentre eles um escrito pelo professor Rogério Licastro, que é coautor nesse livro, perdão, e fala justamente sobre a ação revisional de aluguéis. Então, sugestão, é só clicar no link e procurar, né, quando vocês receberem esse material, vocês vão encontrar, e é um artigo muito bacana também, muito prático, com questões práticas envolvendo as ações revisionais de locação. Perfeito? E aqui, dentre outras questões também, que me parecem interessantes para vocês, se vocês tiverem interesse em aprofundar outros artigos de internet nessa toada também. Perfeito? Bom, pessoal, dito isso, 10 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, né? Então, vamos começar a nossa estrada, né? Nossa estrada hoje é longa, né? Falar desse tema é falar, primeiramente, das suas premissas, como a gente sempre faz, né? Vamos dar um passo atrás, né, pessoal? Vamos pensar no contrato de locação e, consequentemente, na lei de locação também, né? Quando a gente fala em aluguel, pessoal, que costuma ser uma das temáticas mais comuns das ações revisionais nessa seara, a gente está falando daquela verba que é uma contrapartida pelo uso do imóvel. Então, em regra, o proprietário cede a posse direta do imóvel e, consequentemente, o locatário vai arcar com uma contrapartida cujo nome, né, é dado tradicionalmente pela doutrina, pela jurisprudência e pela lei como aluguel. A pactuação desse valor, pessoal, se dá de forma livre entre as partes. Então, aqui sim, vige o princípio do pacta sunt servanda, né? Então, a regra é essa. A regra é de observância ao valor fixado entre as partes, né? Porque justamente a gente está falando de um contrato tido até segunda ordem como mais paritário, né? Mas o fato é que
o valor do aluguel ele pode ser livremente fixado entre as partes. Os contratos de aluguel, gente, em regra, prevêem cláusulas de reajuste. Mas vejam, e muito importante a gente verificar que esse reajuste, ele apenas atualiza o valor do locativo para bases atuais. Então, a gente está falando aqui, né, de um reajuste anual que vai fazer frente a esse desgaste natural da moeda. Então, não é disso que a gente está falando aqui hoje. Isso é muito importante que a gente diga, né? Tanto valor quanto cláusula de reajuste são hipóteses, né, de cláusulas muitíssimo comuns nos contratos de locação, mas são relacionadas à contrapartida, né, na primeira verba, e no que diz respeito ao reajuste, unicamente fazer frente a esse desgaste natural da passagem do tempo. Não é disso que a gente está falando, né, gente? Quando a gente pensa numa revisional, a gente pensa em um desgaste maior do que apenas o desgaste natural da perda, né, de compra do nosso dinheiro, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de booms imobiliários, né? Ou seja, uma valorização muito grande de imóveis, ou o contrário, né? Uma desvalorização muito grande de imóveis, né? Sempre cito um fato notório que aconteceu em São Paulo, né, gente? Certamente vocês devem se lembrar, alguns bons anos atrás, o arredor do metrô de Pinheiros, né, quando ainda o metrô estava em construção, cedeu a rua, né, então engoliu alguns imóveis e, consequentemente, imóveis da redondeza tiveram, à época, uma desvalorização gigantesca e efetivamente muito rápido, justamente pelo fato de que a gente estava tratando ali de um evento, né, fora da curva e que gerou essa desvalorização. O que, vamos combinar, acabou com passagem do tempo e metrô funcionando, a valorização retornou, né? Existe também, gente, aquele tipo de defasagem própria do mercado, né? Então, a gente está falando de melhorias ao arredor dos imóveis, isso é muito comum que aconteça, né? Tanto valorização quanto desvalorização. É disso que a gente vai falar aqui, né? Qual que é o dispositivo base, gente, desse sistema de revisão? Lembrando, né, nossa aula de ontem a gente falou, para cada tipo de revisional, a gente tem que verificar se há um sistema próprio de revisão ou se então a gente vai passar para, especificamente para questões relacionadas a uma regra geral que se entende que seria o Código Civil, né? Aqui a gente tem um sistema específico. A gente tem um artigo base, a gente está falando do artigo 19 da Lei de Locações, que a gente vai destrinchar, né? Mas também, procedimentalmente, os artigos 68, 69 e 70 da Lei de Locações. Nessa parte, a gente fala especificamente de processo, né? E aqui, pessoal, um pequeno parênteses, né? A gente vai falar das questões procedimentais relacionadas à revisional de aluguel aqui, hoje, né? Por que a gente não vai postergar para amanhã? Porque há alterações muito significativas, né? Então, tratar em conjunto com as revisionais corriqueiras, né? A gente está falando do Código Civil ou então do CDC, ficaria extremamente confuso. Então, por óbvio, a gente optou por, além de falar desse dispositivo base que dá ensejo ao direito material, a gente também fala sobre o processo. Então, a gente vai falar de petição inicial e contestação no que for especial. Claro que algumas questões a gente vai abordar amanhã, né? Mas aquilo que tiver de especialidade de procedimento, a gente vai tratar na aula de hoje. Perfeito? Bom, o que diz esse artigo 19 da Lei de Locações, né, gente? Isso é muito importante, né? Aqui a gente está falando de direito material, né? O que ou qual o principal requisito deve o contratante preencher para
poder se valer de uma ação revisional de aluguel pela letra da lei, né? Depois a gente vai se questionar se haveria outras possibilidades para fazer. Então, vejam lá. Não havendo acordo, claro, pessoal, os valores dos locativos podem ser reajustados por meio de acordo entre as partes. Então, isso sem periodicidade prevista em contrato, né? Vamos imaginar um boom efetivo do mercado e o reconhecimento de que realmente houve uma valorização do imóvel, ou o contrário, né? Uma desvalorização do imóvel. Claro, os acordos, os aditivos contratuais são sempre possíveis de serem feitos, né? Mas o que dispõe esse dispositivo que acaba trazendo para a gente algumas questões procedimentais também, como essa que a gente vai falar. Então, olha, não havendo acordo, o locador ou o locatário, um dos dois, pode propor ação revisional. Aqui já falamos da legitimidade ativa e passiva, né, gente? A gente vai falar um pouquinho mais disso a seguir. Mas vejam, tanto o locador quanto o locatário, um dos dois, né, pode dar ensejo, dar início à propositura de uma ação revisional de aluguel. Em que condições, gente? Vejam, aqui está o primeiro requisito, e dele a gente vai falar de forma muito, mas muito mesmo profunda. Após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado. Pessoal, por previsão expressa da Lei de Locações, para a gente incidir na íntegra nesse sistema das ações locatícias, a gente precisa do transcurso do prazo de 3 anos. Ok? Vamos falar disso mais profundamente adiante. Mas, como regra, esse prazo é exigido, né? Porque é como se fosse uma pressuposição do legislador, gente, lembrando que a Lei de Locações é lá da década de 90, que 3 anos é um prazo razoável para que as partes suportem eventuais pequenas oscilações de mercado. É uma pressuposição legal, né? Claro que a gente vai questionar a seguir. E se não for uma mera oscilação de mercado, e se vier algum evento que realmente seja imprevisível, tá? Para a gente flexibilizar o prazo? Então, segurem um pouco que a gente já vai falar disso. Mas vejam lá, então, não havendo acordo, locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. De novo, vejam que aqui não se trata de simples reajuste, é efetivamente um ajuste do valor previsto originariamente, de acordo com maiores oscilações do mercado. Perfeito? Vamos lá, gente, vamos começar a destrinchar esse dispositivo, né? Número 1, pessoal, muito cuidado, né? Eu já ouvi muitos questionamentos sobre em relação a qual tipo de contrato nós podemos propor ação revisional de aluguel, né? Só o comercial residencial, pessoal, não tem limitação pela letra da lei, né? Muitas vezes se confunde a revisional com a renovatória. Na renovatória, pessoal, ali a limitação legal é apenas para contratos não residenciais, né? Aqui não há essa vedação. Então, a gente pode pensar, sim, na propositura de uma ação revisional, tanto para contratos residenciais como para contratos não residenciais. Perfeito? Vamos lá. O objeto. A gente fala na praxe, e detalhe, não somos só nós, professores, advogados, né, jurisprudência, doutrina, mas a própria lei, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho para vocês lembrarem, falam, né, todo o sistema acaba falando que o que é possível é a revisão judicial do aluguel, né? Vejam que o nome do slide aí é justamente esse, né? A ação revisional de aluguel. Só que mais do que isso, né, pessoal?
Posso pedir o reajuste do valor do aluguel, sim, o que é muito comum, mas também periodicidade de reajuste e também o índice de reajuste. Inclusive, a gente vai destacar uma parte da nossa aula para falar dessas ações que atualmente têm sido muito corriqueiras. As ações em que se pede a revisão do índice de reajuste, pessoal. A gente vai falar disso, tá? Então, segurem isso um pouquinho. Mas o que eu quero dizer para vocês? Não há, gente, a limitação apenas ao valor do aluguel. Eu também posso pedir o reajuste, né, a revisão no que diz respeito a índice de reajuste e a sua periodicidade. Falei para vocês, o próprio artigo 19 nos dá a legitimidade ativa de uma ação revisional de aluguel, né? Tanto o locador quanto o locatário. Em regra, né, eu nunca vi pelo menos exceção a essa regra, o locador pede para que o valor seja majorado, enquanto que o locatário pede para ser reduzido. Vamos combinar que a probabilidade de ser alguma regra diferente dessa é muito pequena, né? Então, em regra, majoração pelo locador e redução pelo locatário, né? E a legitimidade passiva? Aqui, gente, eu peço uma especial atenção para vocês, né? Que é o fato, claro, qual que é a regra? Tanto o locador quanto o locatário podem e devem figurar no polo passivo. Ou seja, ação proposta pelo locatário, locador no polo passivo. Ação proposta pelo locador, locatário no polo passivo. Então, aqui dúvida nenhuma, né? Mas e a figura do fiador, gente? E a figura do fiador, né? Pessoal, muito cuidado, né? Quem é meu aluno sabe, eu falo muito disso, porque eu vejo demais essa situação na prática. O advogado esquece ou deixa por uma opção qualquer, né, de inserir no polo passivo da ação revisional a figura do fiador. Esquecendo do quê? Do fato de que, se houver, por exemplo, uma majoração do encargo, gente, vamos pensar, por exemplo, uma ação proposta pelo locador em face do locatário. Se o fiador não for inserido no polo passivo da demanda, gente, e houver a majoração do valor, essa majoração não pode ser imposta em face do fiador, se ele não foi inserido no polo passivo da demanda. Isso, gente, já é uma jurisprudência pacífica no STJ. Trago aqui só um exemplo para vocês, tá? É pacífico nessa casa, no STJ, o entendimento de que é indispensável a citação dos fiadores em ação revisional de aluguel, a fim de que eles possam ser responsabilizados pelos valores que por ela foram acrescidos, ou seja, pela ação, foram acrescidos ao originariamente contratado. E mais, depois do Código de 2015, pessoal, Código de Processo Civil, isso restou colocado expressamente na lei. Comemos, nem precisava, né? Mas entendeu por bem o legislador ratificar aquilo que a jurisprudência já vinha pontificando. Olha lá, ó. O cumprimento de sentença, ou seja, imaginem comigo, uma sentença majorando o locativo. Se não houver o pagamento espontâneo, o vencedor, o locador, vai ter que dar início ao cumprimento de sentença. Só que se tiver colocado apenas o locatário no polo passivo da demanda originária, o cumprimento de sentença também vai estar reduzido a ele, locatário. Então, vejam lá, o cumprimento da sentença não poderá ser promovida em face de fiador. E aí vem outras hipóteses, né? Obrigado ao corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Então, gente, muito cuidado, né? E aqui vale para tudo, né? Vale para ações de cobrança de aluguel, ação de execução de locativos, né? Há necessidade, pessoal, né? Desfecho acumulado com cobrança, há necessidade de que o fiador conste da fase cognitiva para que depois ele possa ser inserido na fase de cumprimento de sentença. Caso contrário,
é uma hipótese de ilegitimidade para figurar na fase executiva do processo. Muito cuidado. O fiador deve ser inserido no polo passivo da revisional. Beleza? Dito isso, gente, vamos falar especificamente com minúcias dessa previsão do artigo 19, né? Mencionei para vocês. O principal requisito ali, gente, é o decurso do prazo de 3 anos, né? Então, uma vez fixado o valor do locativo, tanto o locador como o locatário, pela letra da lei, deve, né, cada um deles, aguardar o decurso de prazo de 3 anos para só então propor ação revisional de aluguel. Né? O que isso quer dizer, pessoal? E aqui eu estou falando de um entendimento jurisprudencial pacífico, tá? Se esse requisito não estiver cumprido pelo autor da demanda, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito por conta de carência de ação. Por quê? Porque se entende que é um requisito de admissibilidade da ação revisional aqui. Então, é absolutamente essencial, pessoal. Fora exceções que a gente vai verificar, exceções aquelas em que a jurisprudência trabalha, mas pela letra da lei, pelo sistema das ações locatícias, o que nós temos é a imperiosidade, pessoal, de que decorra o prazo de 3 anos para só então se requerer a propositura ou se pleitear a revisão do contrato de aluguel do seu locativo. Trago aqui para vocês, pessoal, um julgado recente, né, do mês passado, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente nesse sentido. Vejam lá, ó, a ação foi julgada sem resolução de mérito. Então, dá uma olhadinha. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Necessidade do decurso de 3 anos para que fosse possível o pedido de revisão do valor da locação para ajustá-lo ao preço de mercado. Inteligência do artigo 19 que a gente acabou de ver. No momento do ajuizamento da ação, não estavam presentes os requisitos para o pedido de revisão do aluguel. Isso é importante, hein, gente? Aqui um detalhe, né? Para preenchimento desse requisito, se exige que no momento da propositura da ação ele esteja preenchido. Ah, Cris, no momento da propositura não tinha decorrido o prazo de 3 anos, mas 6 meses depois, até depois da citação do réu, né, por exemplo, para ele contestar, houve o preenchimento do requisito. Pessoal, a lei não fala, mas a jurisprudência exige que no momento da propositura da demanda, o prazo de 3 anos já tenha decorrido. Ok? Muito importante, pessoal, prazo de 3 anos para se requerer, então, o reajuste por meio da ação revisional. E aí vem uma perguntinha que certamente já está na cabeça de vocês e, obviamente, gente, acaba decorrendo também de alguns eventos, e aqui eu já vou me utilizar de uma expressão que a gente vai precisar se utilizar, né, nos próximos 15 minutinhos aqui, mas a gente pode pensar que dentro desses 3 anos possam acontecer alguns eventos tidos como imprevisíveis, né? Então vamos lá, vamos falar disso? E se não se tratou de um período de normalidade contratual, mas ao contrário, houve eventos imprevisíveis que geraram a necessidade de flexibilização desse prazo. Será que é possível? Né? A gente vai dividir a nossa análise em duas vertentes aqui. Primeira delas, gente, vamos falar de antes da pandemia, tá? Ou seja, até a pandemia, a gente tinha um entendimento muitíssimo majoritário, pessoal, no sentido de que o prazo de 3 anos deveria ser, em regra, sim, respeitado. O
que poderia gerar flexibilização do prazo? A aplicação da teoria da imprevisão, gente. Olha que interessante. Pensem comigo. E aí a gente vai aliar a aula de hoje, a primeira aula que vocês tiveram com o professor César e o início da nossa aula de ontem, né? Aqui a gente tem um sistema específico para revisão de aluguel, que é a lei de locações, com requisito específico. Mas mencionei para vocês, o Código Civil, em alguma medida, é considerado, né, pela maior parte da doutrina e da jurisprudência, um regulamento geral no que diz respeito à revisão, né, revisão contratual. Ou seja, pessoal, isso eu sempre digo, né, isso é uma construção tipicamente de advogado, né? Ou seja, tentando adaptar aquilo que a lei de rigidamente impunha, que era o decurso de 3 anos, a efetivas situações de previsão, né? Então, esse julgado, o julgado antigo já, sabe, pessoal, lá do STJ, esse RESP 177018, foi tido como um acordo paradigma no que diz respeito a essa matéria. Por quê? O que foi comprovado no caso concreto era que tinha havido uma alteração abrupta no mercado imobiliário. E isso teria beirado a imprevisibilidade das partes na hora do ajuste do valor do locativo. Então, isso justificaria a possibilidade, vejam, de o requisito principal para revisão com base na lei de locações, ele ser flexibilizado e, consequentemente, se conseguir adentrar o sistema geral do Código Civil e, consequentemente, se possibilitar a utilização das outras teorias para reajustar o valor do locativo. Então, tudo aquilo que a gente falou, vocês certamente falaram com o César na segunda, a gente comentou ontem no início da aula, né? Teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, quebra da base objetiva do contrato ou do negócio, todas essas teorias tentando dar guarida à flexibilização do requisito específico do sistema das ações locativas, né? Era a regra, pessoal? Definitivamente não, né? O STJ e os tribunais locais também já tinham um posicionamento bem mais rígido quanto a essa possibilidade de flexibilização. Ou seja, em regra, se mantinha a exigência do prazo de 3 anos. Né? Atualmente, pessoal, eu trouxe um caso interessante aqui, atual, tá? E ele não faz menção a questões relacionadas à pandemia. Então, por isso que eu achei interessante trazer para ver o que essa regra ela tem sido mantida atualmente, né? Então, vejam aqui um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no final do ano passado. Revisional de aluguel, ou seja, necessidade do transcurso do prazo de 3 anos. Vejam a parte final, né? O advogado, né, do autor da propositura, né, dessa ação revisional, alegou a aplicação da teoria da imprevisão. Ou seja, se trataria, no caso concreto, de uma situação de imprevisibilidade que geraria a possibilidade de flexibilização do requisito da lei de locações. E vejam, não foi acatada essa teoria, né, no caso concreto, por óbvio. Ou seja, pessoal, se a gente pensar no que tradicionalmente a gente já tinha no sistema e o que a gente tem hoje sem trabalhar, e eu vou falar aqui 5 minutinhos sobre o período de pandemia, né, que a gente ainda encontra inúmeros julgados, porque as ações estão tramitando, né? Mas o fato atualmente, também o que a gente tem de tradicional, apontam para a manutenção do requisito em regra. Para se escapar desse requisito, a gente precisa alegar uma das teorias do Código Civil, né? Onerosidade excessiva, imprevisibilidade,
O duro, e aí voltamos à conclusão da aula de ontem, é que esse tipo de regramento, Código Civil especificamente, é muito mais rígido. E aí, pessoal, problemas à vista, né? No que diz respeito à possibilidade de sucesso desse tipo de demanda. Beleza? Bom, gente, duas palavrinhas sobre a questão atrelada à pandemia, né? E, de novo, falei para vocês, quando a gente puxa, né, julgados sobre a temática de ação revisional de aluguel, a gente ainda acha inúmeros casos sendo discutidos, né, sobre essa temática. Então, é importante a gente ver para que lado caminha a jurisprudência também, né? Aqui, um apontamento do professor Flávio Tartucci, né, no manual dele, que eu também indiquei para a aula de hoje, né? Que fala também das ações locatícias especificamente. E será que daria para a gente alegar a situação excepcional da pandemia para essa finalidade, pessoal? Ele responde positivamente, mas vejam, muito cuidado, né? A depender de quê? Da gravidade das consequências geradas ao contrato de locação, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Tudo aquilo que a gente falou ontem se aplica aqui novamente, né? A gente teria que aplicar toda essa sistemática rígida do Código Civil, né? Teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, etc., e comprovar no caso concreto, né? Falei ontem e digo hoje novamente, muito cuidado, né, pessoal? Não existe um direito potestativo, ou seja, exigível, sem cumprimento de requisitos, pelo autor da demanda, a revisão do contrato locativo no que diz respeito ao aluguel. Em outras palavras, a prova tem que ser muito bem feita, né? De imprevisibilidade, como que repercutiu no caso concreto, né? Não basta a alegação genérica, não basta a alegação de que a pandemia é um fato notório. Fatos notórios, pessoal, não necessitam de prova, mas a sua repercussão, principalmente financeira, vamos combinar, né? Em casos concretos, essas repercussões elas têm que ser comprovadas. E falamos, e também se aplica aqui, o que a gente vê hoje, gente, né? Tanto para os contratos sob a égide ou com a aplicação das regras do Código Civil, CDC e também lei de locações, é uma queda mesmo, ou seja, uma linha decrescente de procedências, né? Tão só pelo fato da pandemia, né? A gente viu aquele efeito manada, como a gente falou ontem, ou seja, né? Todo mundo entendendo que realmente a situação era muito grave, né? Sanitariamente, sem dúvida alguma, era, financeiramente também para muitas pessoas, mas não para todo mundo, né, pessoal? E ainda mais pensem, né? A gente tem que lembrar que o contrato de locação, claro, é absolutamente essencial para quem precisa, por exemplo, do imóvel para morar, mas vamos combinar, né? Muitos locadores vivem da renda. Então, esse equilíbrio foi sendo construído ao longo do tempo. Ou seja, se entender que não só o locatário estava sendo afetado pela crise sanitária, mas também o locador. Né? Então, a gente vê um decréscimo de procedências mesmo. Né? Então, alguns casos aqui para vocês, né, pessoal? Esse é um caso julgado no finalzinho do ano passado, né? Em que se estabelece bem o regramento que deve ser aplicado aqui, né? Pretensão de redução de valores de aluguéis enquanto perdurarem os efeitos da pandemia. Então, vejam lá, eventual alteração nas condições financeiras de uma das partes, ainda que em decorrência de evento imprevisível. Então, veja que interessante, ó, a pandemia é imprevisível mesmo, mas, vejam lá, isso não importa em automática diminuição do valor locatício, né, do locatício. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso. Alteração subjetiva do contrato que não importa necessariamente desproporcionalidade do valor do locativo cobrado. O que isso significa, pessoal? Por exemplo, né, isso quem fala muito bem é o professor Tartucci,
o professor Simão, né, da USP, eles tratam muito bem disso, né? Porque a ideia é trabalhar com as bases objetivas do contrato, né, gente? Que aquilo que foi ajustado no início não representa mais atualidade. E, infelizmente, pessoal, a perda de um emprego, né? Isso é horrível falar, mas é um fato, né? É um problema subjetivo relacionado não às bases contratuais, mas sim à relação, né? Só, por exemplo, a figura do locatário, né? Então, a tendência que a gente tem é de uma redução de procedências mesmo, né? Então, vejam lá, crise econômica decorrente da pandemia, que não é generalizada e que também atinge a locadora. Essa é uma tendência. Tá bom, pessoal? Bom, passinho adiante. Falei para vocês que uma causa, digamos, um objeto muito comum atualmente tem sido de revisional, claro, né? Tem sido a questão relacionada a índice de reajuste, né? Então, vamos falar especificamente disso, né? Isso, não sei vocês, mas também o número de consultas, né, de pareceres no escritório e de ações ajuizadas com esse objeto cresceu muito nos últimos tempos, né? E por quê, pessoal? Por conta de uma disparidade efetivamente que veio acontecendo, principalmente na época da pandemia, mas não só, em que houve um aumento muito grande, principalmente dos índices de do IGP, IGPM e IGPDI, né? E contratos atrelados a esse índice de reajuste acabaram sofrendo, né, um reajuste muito mais elevado do que era a tradição desses contratos, mesmo com base nesses índices. Ou seja, o objeto dessas ações, e a gente tem muitos, mas muitos julgados nesse sentido, tem sido trabalhar com a revisão do índice, a alteração do índice originariamente previsto, esses que sofreram um boom, para principalmente o IPCA, né? Que ele é mais favorável ao locatário. Esse tipo de ação tem sido ajuizada prioritariamente pela figura do locatário, né? Pedindo, então, por óbvio, um índice mais condizente com o mercado e com menos desproporção no que diz respeito àquilo que a gente via tradicionalmente em termos de reajuste, né? E aí, pessoal, os julgados são os mais variados, né? Muitos questionamentos quanto a liminar, né? Então, trouxe alguns julgados para a gente falar da liminar, porque é importante, pedindo para que liminarmente já incidisse outro índice, né? Então, a gente tem muitos julgados concedendo, mas outros tantos falando, olha, sem ouvir o réu eu não vou conceder, né? Ou seja, uma questão atrelada mesmo à tutela provisória, né? Então, vejam aqui, por exemplo, o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Denota-se a abusividade do IGPDI, que no acumulado de 12 meses chegou a distorcidos 30%, pessoal. Vamos combinar, né? 30% não é pouco, né? Em termos de reajuste de locativo, né? 1/3 a mais, pessoal, é muita coisa, né? Entendendo essa relatora, que foi uma decisão monocrática, no mês de. Entendendo essa relatora, ser mais adequado à utilização do IPCA como índice de reajuste, recompondo de forma mais racional o poder aquisitivo do aluguel. Outro caso também, TJ São Paulo, afirmando, vejam que interessante, tanto a probabilidade do direito por conta da distorção, né, do índice, ou seja, uma remuneração muito maior do que aquela que era tradicional, mas também perigo de dano. Então,
O fato de se tratar de uma situação excepcional, vejam a parte final, é essa que eu quero ressaltar com vocês. Situação excepcional. O fator de correção monetária implicaria em extrema vantagem econômica para a locadora, em um cenário em que as dificuldades econômicas de inúmeras classes sociais e categorias de trabalhadores vêm se agravando significativamente. Veja que interessante, dentro desse cotejo dos requisitos para a tutela provisória, né, pessoal, porque a gente está falando de uma liminar, também foi feita a análise específica de um caso de excepcionalidade. Falou, olha, é fora do vamos trabalhar, né, só para a gente usar o dado utilizado pelo outro acordo. Se a gente trabalhar com um incremento de 1/3, isso foge à normalidade do reajuste de contrato de aluguel mesmo. Né? No entanto, há julgados pelo descabimento. Por quê? Né? Sem ouvir a parte contrária, ou seja, aquela antiga discussão da possibilidade de se conceder liminar inaudita a outra parte ou não. Né? Licitude do negócio, ou seja, nesse caso específico também julgado pelo TJ de São Paulo, se entendeu, olha, é um índice pactuado entre as partes, vamos ouvir primeiro o réu e depois se delibera no mérito sobre eventual ilicitude ou não do reajuste previsto contratualmente. Né? É uma forma diferente de ver a tutela provisória, né, gente? Esse caso aqui foi interessante, né? Também pelo descabimento da liminar, mas já aplicando questão de mérito, o que em alguma medida não deixa de ser correto por conta da probabilidade do direito, né? Então, entendeu que não seria o caso de aplicação da teoria da imprevisão, ou seja, faltaria, pelo menos num primeiro momento, o fumus boniuris, né, para justificar a concessão de uma liminar aqui. Então, vejo como oscila a jurisprudência nesse sentido, né? E gostaria de trazer para vocês também, pessoal, um caso de procedência da ação. Aqui eu não estou falando de liminar mais, né? Mas sim de procedência. Esse julgado, agora, do início de maio desse ano, né? Então, a ação revisional para substituição do IGPDI pelo IPCA. Cabimento, aumento desproporcional e imprevisível do índice do IGPDI. Onerosidade excessiva, vejam, gente, é mérito puro, né? Aquilo que a gente está falando desde a nossa primeira aula. Onerosidade excessiva para uma parte e extrema vantagem para a outra, né? Aplicação da teoria da imprevisão, ou seja, se entendeu que, no que diz respeito ao índice, haveria essa possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão. Restabelecimento do equilíbrio contratual com a substituição pelo IPCA. Perfeito? Então, extremamente interessante, porque é questão do dia a dia mesmo. Só para finalizar, isso não é uma unanimidade jurisprudencial. Né? Pretensão de alteração, vejam aqui, e aqui sempre pensem, né, gente? Se eu falo de cabimento de liminar e descabimento de liminar, se eu falo de procedência da ação ou improcedência da ação, o que a gente está vendo é argumentação para a gente trabalhar pelo autor e pelo réu. Né? Ou seja, hipóteses e fundamentos pelos quais a gente pode fundamentar, seja a nossa petição inicial, como também seja a contestação. Né? Esse caso foi de improcedência, pessoal, a alegação de possibilidade de alteração por onerosidade excessiva, não acolhimento. E aí, vejam que interessante, ele falou, olha, não tem 3 anos, os 3 anos previstos no artigo 19 da Lei de Locações. Impossibilidade de propositura dessa ação antes dos 3 anos, né? E ausência de demonstração no caso da onerosidade excessiva. Vejam que interessante. A improcedência que foi calcada na Lei de Locações falou, olha, eu poderia até revisar, mas se já tivesse passado o prazo de 3 anos. Se não passar o prazo de 3 anos, a onerosidade excessiva ela tem que ser demonstrada, né? Porque cai nas regras mais rígidas do Código Civil. E aí, no caso concreto, se entendeu
que a onerosidade excessiva não tinha sido demonstrada. Então, pessoal, argumentos aqui para vocês, tanto no que diz respeito à, à propositura da ação, a petição inicial, como também para a contestação. Beleza? Bom, gente, dando um passinho adiante, vamos falar de procedimento. Daqui para frente, a gente vai pensar naquilo que a lei de locações traz, tanto quanto no que diz respeito às exigências para a petição inicial, como também para a contestação, e, obviamente, o restante do procedimento. A gente vai chegar lá na sentença também, né? 3 artigos, gente, disciplinam a matéria, né? Então, vejam, a parte referente a direito material tá no início lá, né, da lei de locações, já falamos sobre ela, né? O artigo 19 da lei de locações. E agora a gente vai falar sobre procedimento. 68, 69 e 70 do Código. Já digo para vocês que há algumas controvérsias procedimentais, né? Decorrentes principalmente de uma previsão que até o Código de Processo Civil de 2015, algumas previsões eram muito claras, né? Justamente por conta da compatibilidade daquilo que era previsto na lei de locações com os regramentos procedimentais do Código até então vigente, que era o Código de 73. Por que eu digo isso? A lei de locações, gente, prescreve que deve ser aplicado ou aplicadas às ações revisionais de aluguel as regras referentes ao procedimento sumário. Só que a gente tem que lembrar que o procedimento sumário com o novo CPC foi extinto, certo? E aí temos um problema. Vocês podem dizer, mas é só uma questão de nomenclatura, né? Não é, né, pessoal? Basicamente, qual que era o raciocínio do procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil de 73, e cuja regra geral era absorvida pela revisional de aluguel? Eu, autora da minha ação com base no procedimento sumário, eu já deveria trazer com a minha petição inicial assistente técnico, né, ou a indicação de assistente técnico, quesitos e também rol de testemunhas, pessoal. Era uma previsão expressa. Então, eu tinha necessariamente que trazer esse regramento, esses requisitos sob pena de preclusão. E detalhe, no procedimento sumário, o réu ele era citado / intimado para comparecer a uma audiência. Era uma audiência de conciliação, mas diferente. Por quê? Porque o réu e o autor compareceriam a essa audiência e o réu deveria apresentar na audiência a sua contestação, né? E mais, a contestação do réu também deveria conter a indicação de assistente técnico, indicação de quesitos a serem respondidos pelo perito e rol de testemunhas, tudo sob pena de preclusão. Maravilha! E aí, gente, como que a gente adapta essa realidade à revisional de aluguel, né? Se a gente pensar no regramento genericão, gente, né? Então você pensa, o que o Código de Processo Civil dispôs sobre aquele tipo de ação que tramitava sob o rito sumário e não existe mais esse rito? Olha, a ideia eu vou aplicar o procedimento comum com as especialidades da lei de locações. Mas será que é isso mesmo? Né? Vamos falar sobre isso, pessoal? Né? Existe, gente, uma super divergência, né? Que eu falei para vocês os pontos de distinção, né? A questão referente, né? Importante, hein? Essa ação isso eu esqueci de comentar com vocês, que é realmente relevante.
No procedimento sumário, essa audiência de conciliação era presidida pelo juiz e não por um conciliador ou um mediador, como é a regra atual do 334. Vejo que é uma diferença significativa também, né? Bom, mas aí vem o questionamento: o que a gente faz em termos procedimentais, então, né? Pessoal, a doutrina especializada, e aqui eu estou falando especializada mesmo, aquela, né, que se debruça sobre essas ações locativas, né, ou locatícias, por exemplo, o professor Cláudio Zarif, no livro que eu indiquei para vocês, em regra, né, essa doutrina tem entendido que aquele regramento que era utilizado sob a égide do Código de 73 deve ser mantido, né? Com os acréscimos, claro, né? Do que prevê a lei de locações especificamente. Em outras palavras, por exemplo, o professor Cláudio Zarif, ele fala: olha, vamos manter a inserção de rol de testemunhas, assistente técnico, quesitos na petição inicial e na contestação também. E a audiência de conciliação deve ser presidida pelo juiz. Pessoal, isso é um problema para nós advogados, concorda? Por quê? Porque isso não está estrito sensu na lei. Porque se a gente vê os termos do Código de Processo Civil de 2015, ele diz: olha, foi extinto o procedimento comum, o sumário, melhor dizendo, então em seu lugar se aplica o comum, com eventuais alterações da lei de locações. Essa parte, pessoal, de audiência presidida pelo juiz, requisitos um pouquinho diferentes da petição inicial e da contestação, não estão na lei de locações. Né? Esses requisitos estavam no procedimento sumário. Né? Por isso, gente, que na prática, e essa é uma área que eu milito muito, eu tenho visto muitos mandados citatórios adequando o procedimento ao procedimento comum. Então, o réu sendo citado / intimado a apresentar contestação no prazo de 15 dias, ou seja, regramento do procedimento comum. O que eu sugiro para vocês na prática, pessoal? Sabedores dessa divergência, o que eu faço, e aqui é uma sugestão para vocês, né? É uma dica, né? Enquanto advogados do réu, pessoal, sugestão de cumprir fielmente o mandado citatório, né? Então, se no mandado citatório se fixar prazo de 15 dias para apresentar contestação, cumpram esse prazo. Ao contrário, se vocês virem que o regramento é o mesmo que era aplicado antes do Código de Processo Civil, ou seja, designação de audiência, presidida por juiz, compareçam e entreguem a contestação nessa etapa. Né? Em regra, gente, o mandado citatório ele vai ter que constar o momento de apresentação da defesa, então isso tem que estar claro. Né? Se intima para um ato, nem que seja audiência, mas ali vai estar constante quando que a defesa deve ser apresentada. Se for fixado só, por exemplo, ou designada só a audiência do 334, gente, audiência genérica do Código de Processo Civil atual, presidida por conciliador ou mediador, vai ter que estar expresso que o prazo contestatório se inicia 15 dias depois da audiência frutífera. Em outras palavras, gente, minha sugestão: cumpram fielmente o mandado. Agora, e a petição inicial? Como que eu faço as minhas, gente? Eu continuo, pessoal, cumprindo os requisitos tradicionais. Justamente esses autores, gente, eu estou falando do Zarif, do Licastro e do Simardi, eles são muito citados em jurisprudência, né? Porque é uma obra que era famosa
né, no Código de 73 e já foi atualizada no Código atual, então tem uma citação e é permeado de decisão do STJ, dos tribunais locais, citando essa doutrina. Ou seja, a gente pode ter né, uma parte significativa da jurisprudência entendendo que os requisitos anteriores devem ser exigidos. Né? Com isso, o que eu quero dizer, né, gente? Deixa eu só falar aqui para vocês, eu estou passando rapidinho, né? Já vou falar disso aqui porque eu engrenei, né? Essa é uma divergência que existe na doutrina, né? Parte da doutrina continua entendendo que há necessidade de cumprir os requisitos da petição inicial anteriores, ou seja, rol de testemunhas, indicação de assistente e quesitos. Outra corrente, pessoal, é um dos artigos que eu cito para vocês lá na bibliografia, entende que não, né? Mas a minha sugestão, por prudência, é que a gente não corra o risco, né? Isso enquanto advogados do autor. Enquanto advogados do réu, a sugestão é manutenção de cumprimento fiel do mandato citatório. Beleza? A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando da petição inicial em si. Perfeito? Pessoal, dúvidas, por favor, hein? Vai colocando aí no chat. Bom, como qualquer petição inicial, gente, aqui também o regramento genérico do 319 deve ser cumprido, né? Há especialidades? Claro que há, né? Justamente porque a gente está dentro de um sistema, há quem chame, né, de microsistema das ações locatícias. Então, esse microsistema, obviamente, traz diferenças no que diz respeito ao procedimento e também à petição inicial. Cuidado, né, gente? Lembrem-se do valor da causa. Qual que é a regra generalíssima do Código de Processo Civil? Tudo aquilo que eu pleitear e tiver valor econômico na minha petição inicial, em regra, com exceções, né? Que a gente, inclusive, uma delas a gente vai ver amanhã, mas o fato é, a regra é que o valor total econômico do que eu estou pleiteando deva ir repercutir no valor da causa. Aqui, pessoal, não tem regra expressa para as ações locatícias. Isso é importante, hein? Vejam que o artigo 58 da Lei de Locações traz regras gerais para todas as ações locatícias, inclusive a revisional de aluguel. E o que esse dispositivo, no seu inciso 3, menciona, pessoal? O valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel. Simples assim. O que jurisprudência e doutrina já pontificaram, gente? Esse valor do aluguel é o valor do aluguel vigente à data da propositura da ação. Não é o que eu pleiteio, não é o conjunto do atrasado, né? Se eu estou falando de uma ação de despejo acumulado por cobrança, é o valor vigente na data de propositura da ação multiplicado por 12. Um ano, né? 12 meses do valor do locativo mensal vigente. E aí, eu acabei respondendo, né? Mas e no caso da revisional, será que isso muda? Ou seja, eu estou pelo locador, então eu estou pedindo a majoração. Então, de 1.000, eu estou pedindo R$2.000, por exemplo, de locativo. Será que eu tenho que multiplicar 12 pelo pleiteado? Ou seja, eu peço 12 sobre 2.000, né? Multiplico 12 por 2.000. Entendimento, pessoal, que a regra geral deve se manter, ok? Ou seja, 12 aluguéis vigentes à época da propositura da demanda. Isso, doutrina e jurisprudência caminham nesse sentido. Perfeito? 12 vezes o valor atual vigente da alocação. Especificidades, pessoal. Especificidades. Aí a gente vai falar do 68, basicamente, da Lei de Locações. O que o autor traz e deve trazer como requisito da petição inicial, como requisito específico da ação revisional? Então vamos lá. Primeiro,
A petição inicial deve indicar o valor do aluguel pretendido. O valor atual é 5. Eu, pelo locatário, quero reduzir. De 5 eu quero que vá para 4, por exemplo. Né? Eu tenho que indicar o pretendido, pessoal. Por 1000 razões, né? Vamos combinar. Esse é o meu pedido. Eu tenho que demonstrar para o juiz o que eu estou pleiteando com a ação revisional. Então, eu tenho que indicar. Olha, o valor atual é 5, eu quero 4. Quero a redução para 4. Esse, além de ser o meu pedido tecnicamente, ele também serve de base, pessoal, para a fixação do aluguel provisório. Segure um pouquinho, a gente vai falar disso já já, tá? Então, a indicação precisa do valor pleiteado é requisito especial da minha petição inicial. Então, estou pelo locador, 5.000, eu quero que vá para 7. Então, eu tenho que indicar o valor de 7.000. Passinho à frente. Falei, né, pessoal? Isso aqui eu acabei falando tanto da figura do autor como da figura do réu. Indicação de testemunha, quesito e assistente técnico. Gente, sugiro, né? Quem me conhece, né? Eu tenho alunos e ex-alunos aqui também. Vocês sabem, e talvez os novos colegas, né, também já estejam notando, eu sempre trabalho com cautela, né? Eu acho que a gente, na nossa advocacia, pessoal, a gente não deve ficar defendendo tese, né? Se a gente sabe que há uma divergência, a sugestão deve ser sempre por uma advocacia de cautela, né? Tomando por uma posição, digamos, né, mais conservadora por vezes, né? O que eu faço nas minhas petições iniciais e continuo fazendo, né? Eu continuo indicando rol de testemunho, se houver, né, pessoal? Aqui nem sempre há, né, gente? Vamos combinar, né? Quando a gente fala de valor de aluguel, de índice de correção, isso acaba descambando para uma perícia, né? A gente vai falar bastante da perícia já já. Então, testemunha rarissimamente ouvida, né? Ou um rol de testemunhos rarissimamente ouvidas em sede de revisional de aluguel. Porque aumentou ou não aumentou? Prova que o mercado, né, teve uma defasagem mais significativa. É isso que vai ser exigido. Um rol de testemunhas raramente vem a lume aqui. Mas, assistente técnico e quesitos, pessoal, a gente precisa, minha sugestão é que sejam requisitos indicados na petição inicial. Justamente por conta da controvérsia que a gente acabou de ver, né? Na prática, eu vejo juízes ainda entendendo que a sistemática antiga deve ser preservada. Então, digamos, cautela, eu continuo mantendo. Qual que é o risco de não constar, pessoal? O risco é que se entenda que precluiu a sua oportunidade de apresentação daqueles dados, né? Então, você não poderia indicar posteriormente. Tá certo ou tá errado, né, gente? Me parece que que não deveria ter essa rigidez toda em virtude justamente da discussão que existe, ou seja, não é uma matéria pacificada, né? Então, por isso, me parece que o jurisdicionado não deveria ser prejudicado. Mas, sabedores dessa discussão, minha sugestão é pela adoção da medida mais cautelosa possível em prol do nosso cliente, que aqui a gente está falando da figura do autor. Beleza? Bora lá. Dúvidas não deixem passar, hein, pessoal? Por favor. Bom, pessoal, o artigo 68 também disciplina a fixação de aluguel provisório, tá? Essa é primeiro, uma questão que enseja alguns debates, né? Primeira delas, o juiz é obrigado a fixar os honorários, desculpa, olha,
Isso é ato falho, né, gente? Fixação, a gente já lembra dos nossos queridos honorários advocatícios. Mas ele é obrigado a fazê-lo, ele pode fazê-lo de ofício, né? Ou seja, veja o que a lei diz, né? Ao designar audiência de conciliação, o juiz fixará aluguel provisório. Então, ele pode fazê-lo sem pedido? Pessoal, se entende que não, porque é uma antecipação de tutela. Então, consequentemente, tem que ter pedido. O que isso significa? Nós, na nossa petição inicial, devemos fazer requerimento expresso da fixação de aluguel provisório. Perfeito? Mas vejam, gente, que o código estabelece balizas. O código, a lei de locações estabelece balizas e o juiz tem que atuar dentro delas. Então, vejam lá. A depender da propositura da ação pelo locador ou pelo locatário, o legislador ele fala, olha, veja a proporção aqui do que você, juiz, pode aplicar na hora da fixação dos provisórios. Olha lá. Ação proposta pelo locador, pessoal. Em regra, o locador vai querer majorar, certo? Pelo menos eu nunca vi nenhuma exceção a essa regra. Então, o locador pede passar de 5 para 7, né? O aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do valor pedido, do requerimento por parte, né, do autor da demanda. Então, provisoriamente, esse é o limite fixado pelo legislador, pessoal. Agora, se tratar da figura do locatário, então de 5 ele está querendo ir para 3, por exemplo, o aluguel provisório não pode ser inferior a 80% do vigente. Qual que é a ideia do legislador, pessoal? Por que ele fixa essas balizas? Pessoal, para evitar má-fé, né? Então, você faz um pedido de fixação, você locatário, valor muito abaixo daquele que você tem pago e mantém aquele pagamento por meses a fio. Né? Então, para evitar uma má-fé no manuseio desse instituto, o legislador ele fixou balizas e o juiz tem que trabalhar dentro delas. Tá? Já falei, tem que ter pedido expresso, mas mais do que isso, né, gente? Se a gente está pensando com a cabeça do autor da demanda, o que isso gera no que diz respeito aos elementos de prova que a gente vai ter que juntar no processo, né? Pessoal, a gente precisa preparar a casa, né? O que eu quero dizer? Se a gente está falando de um locativo, pessoal, a gente tem que juntar avaliação, sim, de mercado, né? Então, avaliação de imobiliário, laudos técnicos, notícias, né? Espelhamento de jornal especializado no mercado imobiliário. Tudo isso corrobora com a alegação de que há uma defasagem que precisa ser reformada, revisada pelo juiz. Isso, gente, apesar de se tratar, claro, de uma prova unilateral, obviamente, isso dá ensejo a uma tranquilidade do juiz para fixar os provisórios, né? Você fala, poxa, pelo menos em termos de fumus boniuris, né? Ou seja, de probabilidade do direito, houve a demonstração por parte do autor dessa suposta defasagem, né? Seja um boom ou então seja uma redução do valor de mercado daquele imóvel. Perfeito? Então, gente, aqui a gente poderia falar que é o cumprimento do artigo 320 do Código de Processo Civil, né? Lembrando, o 320, ele é tido como aquele dispositivo integrante ao ou do 319. 319, requisitos intrínsecos da petição inicial, e o 320 são aqueles requisitos de documentos que devem acompanhar a demanda. E, obviamente, aqui, numa revisional que se pleiteia a fixação de alimentos de aluguel provisório, há necessidade de que se corrobore essa alegação
de probabilidade do direito com elementos de valor de mercado do imóvel. Então, pessoal, ainda que isso não seja por óbvio, ainda vai ser colocado a contraditório, né? Vai ser exposto a contraditório. Muito provavelmente vai haver perícia, a gente vai falar sobre isso, mas o fato é que, para fins de concessão de aluguel provisório, se trata de um elemento de prova absolutamente essencial. Ok? Importante, pessoal, esse valor fixado, né, a título de aluguel provisório, ele já é devido desde a citação. Cuidado, né? O réu citado, pessoal, da fixação do citado barra intimado da fixação dos aluguéis provisórios, ele já tem que começar a pagar imediatamente. Né? Então, é devido desde a citação, a menos que haja reforma dessa decisão. Tá? Caso contrário, valor devido desde a citação. Aí, claro que a gente vai se questionar lá na frente o que fazer se houver uma sentença em sentido contrário, mas segura um pouquinho, porque até o momento a gente está falando ali da fase liminar, né? Ou seja, da fase que o réu está sendo citado e intimado da concessão da fixação de alimentos provisórios. Alimentos não, aluguel provisório. Bom, vamos dar um passinho adiante então. Petição inicial apresentada, o juiz já apreciou a questão referente aos estou com alimentos na cabeça, dos aluguéis provisórios e ordenou a citação do réu. Então, vamos trabalhar agora com a cabeça do réu, né? O réu, uma vez citado, pessoal, ele pode tomar algumas condutas, mas ele também pode ficar inerte, né? Ou seja, ele deixa de tomar qualquer atitude no processo. Sabemos que essa ausência de apresentação de defesa é denominada de revelia, né? A revelia, pessoal, ela se reverte necessariamente na procedência da demanda? Sabemos que não, né? Revelia, claro, é uma vantagem processual muito grande para o autor, né? A matéria fática que não está controvertida, em regra, é presumida como verdadeira. Então, o que a gente pode atrair para a gente discutir aqui numa revisional de aluguel em que o réu ele deixa de contestar? O juiz ele tem que entender que o valor pleiteado necessariamente ele está correto, logo a procedência se faz imperiosa, né? Se entende que não, pessoal, né? Por quê? Às vezes, gente, né? O autor chuta o pau da barraca, né? Ou seja, ele joga o valor do locativo, por exemplo, muito para cima, na qualidade de locador, por exemplo. Então, ele fala, olha, o valor atual é 5, eu quero dobrar. O juiz olha aquilo e fala, poxa vida, tá estranho isso aqui, né? Ou seja, teve uma valorização tão grande o imóvel dessa localidade assim. E o que o juiz pode fazer, e é muito comum nessas demandas, gente, mesmo com revelia, que o juiz faça? Ele pode, de ofício, designar a realização, ou ordenar a realização de perícia, né? Justamente para comprovar o grande elemento fático necessário para uma procedência de uma revisional de aluguel, que é essa, ou alta ou baixa, no que diz respeito ao valor de mercado do imóvel. Então, vejam aqui um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não está aí, mas pelo número né? Olha, revelia que não resulta em automática procedência dos pedidos da parte autora. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ou seja, muito comum, né, gente, a possibilidade de realização de ofício de perícia e, obviamente, também, né, pessoal,
a revelia por si só não conduz a uma necessária procedência da demanda, qualquer demanda, principal, e também a revisional de aluguel. Perfeito? Revelia pode existir, então, mas fica aí condicionada ao entendimento do juiz se vai ser necessária a realização de perícia ou não. Bom, claro, uma vez citado, o réu também pode concordar com o valor indicado pelo autor, né? Eu sempre falo isso, né, gente? Às vezes, as partes contratantes, quando vão a juízo, agem muito mais pelo fígado do que pela cabeça, né? Ou seja, fica tão, né, magoado com a propositura da demanda que fala, eu vou contestar, eu vou levar as últimas consequências. O que significa falar isso na prática, né, gente? Significa que ele vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, se a pretensão inicial ela tem razão de ser mesmo. Vamos imaginar. É proposta a demanda pedindo a majoração do locativo, sei lá, em R$ 1.000. Quando o réu recebe a petição inicial e fala, poxa vida, vamos imaginar, né? Muitos imóveis, não houve uma negociação prévia e foi proposta a demanda. E analisando o mercado, pessoal, o réu vê mesmo que houve aquela valorização pleiteada. Pessoal, muito mais inteligente concordar visando a extinção da demanda, né? Porque você vai evitar perícia, muitas vezes custosa, né? E, obviamente, toda a, a questão de ônus sucumbenciais. A gente vai falar disso, o último tópico é sobre isso, tá, pessoal? Então, segurem um pouquinho eventuais questões. Mas a gente vai falar sobre isso. Se eu continuo resistindo à pretensão autoral, obviamente a regra da sucumbência vai continuar incidindo, né, em torno do sucumbente, ou seja, aquele que perder a demanda. Mas sabemos, né, é raríssimo que isso ocorra na prática, né? Muito raro, né? Vou falar sobre isso, tá, Gustavo? Eu vi sua pergunta aqui. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre a sentença lá na frente. Bom, além de se quedar inerte, além de concordar, caso clássico, pode haver apresentação de contestação, pessoal, né? Então, vejam, na contestação, pessoal, pode ser alegado qualquer tipo de matéria, né? Aquelas genéricas, então eu estou falando, por exemplo, das preliminares genéricas do Código de Processo Civil, né? Então, artigo 337 do Código, impugnação ao valor da causa, vamos imaginar que não houve a indicação correta, justiça gratuita, uma eventual inépcia da petição inicial, ou seja, né, uma série de todas aquelas preliminares, desde que, obviamente, cabíveis e encartáveis no caso concreto, são passíveis de serem alegadas aqui na contestação da revisional. No mérito, pessoal, tudo aquilo que aproveitar o réu, né, na impugnação do direito do autor. Claro que há, gente, questões que são relacionadas ao direito material versado aqui. Qual que é o caso mais comum, pessoal, de mérito versado em sede de contestação de revisional de aluguel? Não transcurso do prazo de 3 anos, né, gente? Não tem o transcurso do prazo de 3 anos, ou seja, gerando carência da ação, o valor do locativo é incorreto, pleiteado é incorreto, há possibilidade de alegar questões relacionadas ao que a gente mencionou, né? Não aplicação da teoria da imprevisão, se for essa alegação inicial, ou seja, o mérito sendo impugnado de forma direta. Muito importante, pessoal, se o réu impugna
o valor do locativo, ele deve apresentar necessariamente uma contraproposta. Então, nossos exemplos, né? R$ 5.000 o locador está pedindo para ir para 7. Na contestação, pessoal, ré, posso discordar do valor de 7 pleiteado e falar, ó, 7 está fora do mercado, mas eu pago 5,5, né? Ou seja, é uma característica aqui, pessoal, muito peculiar da ação revisional. Para a parte majoritária da doutrina, isso é um demonstrativo de que a revisional se trata de uma ação dúplice. Ou seja, o réu podendo, na sua própria contestação, sem necessidade de reconvenção, de apresentar o seu pedido. Falar, ó, né, a ideia de, ao invés de eu ter que reconvir do pedido inicial, que eu apresente a minha contraproposta na própria contestação. Então, seria, né, para grande parte da doutrina, a demonstração de que a ação revisional de aluguel seria dúplice. Né? Isso tem algum questionamento, mas a maioria entende que sim. Pessoal, se a contestação é apresentada na audiência ou nos autos, né, dependendo do procedimento seguido pelo juiz, o que o juiz vai fazer? Ele deve designar audiência necessariamente? Não necessariamente, vai depender do pedido das partes, né? Então, pouco comum nessa seara, né, gente? Pouquíssimo comum, como eu mencionei antes. Mas a designação e a realização de perícia, essa é muito, mas muito comum mesmo, né? Então, uma questão importante quando o juiz designa a perícia, gente. Vejam, se esse juízo está seguindo o procedimento antigo das ações revisionais de aluguel, o autor já apresentou na petição inicial, né, os seus quesitos e a indicação de assistente técnico, e o réu, na contestação, também o fez. Perfeito? Mas agora vamos imaginar, não, o juiz está seguindo o rito comum, ou seja, o procedimento comum do Código atual. O que isso significa? A partir da designação da perícia, pessoal, as partes vão ter que ter 15 dias para apresentar essas informações, assistente e quesitos. Porque senão, vamos combinar, é uma quebra gigantesca do contraditório e ampla defesa, né? Então, de duas, uma, ou bem se segue o procedimento antigo, ou bem se segue o procedimento atual. Bom, importante, tem boa doutrina, pessoal, defendendo que o juiz já poderia julgar o processo com o que as partes trouxerem aos autos. Então, avaliações trazidas pelo autor, avaliações trazidas pelo réu, o juiz deliberaria com base nisso, né? Nesse tipo de processo, pessoal, é muito comum, mas muito comum mesmo, que o juiz designe, né, a realização de uma perícia, né? A perícia é muito útil mesmo, né, gente? Por quê? Na prática é muito comum, né? O autor joga, né? Se for o locador, joga as avaliações lá para cima e o locatário lá para baixo, né? Então, quando a gente faz o frigir dos ovos, a gente tem, obviamente, uma disparidade muito grande entre as avaliações. Então, se trata mesmo de um procedimento ou um item do procedimento, um ato procedimental muito comum nas revisionais de aluguel. Trago aqui só a título de fechamento dessa ideia, né, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que fala justamente isso, né? A prova pericial se torna uma grande aliada para a efetivação do equilíbrio financeiro entre locador e locatário, com a indicação dos valores efetivamente praticados no mercado, levando em conta, e aí o que deve ser levado em conta, né, pessoal? Localização do imóvel, valorização imobiliária, ponto comercial e entre outros, né? Ou seja, valor de mercado do imóvel. Perfeito? Dito
Dito isso, aí a gente vai chegar já no questionamento do Gustavo. Dito isso, pessoal, perícia produzida ou não, em regra, o é, né? Claro, né, gente? Laudo pericial apresentado, as partes vão poder sobre ele falar e o juiz vai, então, chamar os autos à conclusão para a produção da prova, a produção da sua sentença. De novo, ele pode designar audiência? Pode. Não é comum nesse tipo de ação, mas pode. Bom, pessoal, uma questão muito importante que a lei não diz, mas a jurisprudência tem um entendimento firme, né? Há exceções, mas essas exceções são mais antigas. É uma discussão que já vem sendo superada com o passar do tempo. O juiz poderia fixar um valor maior do que o pretendido pelo autor? Então, o autor pede 7, mas vem o laudo pericial, né, a avaliação por parte do perito, falando, olha, teve um boom mesmo, e o valor do locativo correto seria 10. Ou seja, ele superou a expectativa do próprio autor da demanda. Pessoal, se entende que não. O limite é o valor pleiteado pelo autor. Por conta do princípio da correspondência, né, gente? Então, se o autor fez um pedido, ele é um teto para o juiz. Para baixo, o juiz vai fixar de acordo com o que tiver provado no processo, né? Agora, suplantar o valor ele não pode, tá? Então, vamos lá. O que a lei dispõe, aí eu estou falando do próximo artigo, que é o artigo 69, tá? Sobre a questão da sentença, pessoal. Então, produzidas as provas no processo, vem, então, o juiz proferindo a sua sentença e fixando o valor que, até então, né, será o definitivo. Eu digo até então porque pode ter apelação em seguida, mas com revisão pelo tribunal. Mas até então é o valor definitivo do aluguel. E aí, pessoal, né, vamos imaginar que o valor, no momento da propositura da demanda, fosse 5, o valor fixado em provisórios fosse 7, mas lá na sentença o juiz fixa 8, né? E entre citação e sentença, passou um ano. Estou sendo super boazinha, né? Ou seja, é um processo para ser rápido, né? Mas a gente sabe que há cartórios e cartórios, há juízos e juízos, né? Mas vamos imaginar só para efeito de raciocínio. Vejam, do provisório fixado, pessoal, e vigente a partir da citação do réu, para aquele fixado provisório, em definitivo, a gente tinha o valor de R$ 1.000 acima, né? Ou seja, pessoal, toda essa diferença de R$ 1.000 por mês entre citação para os provisórios, no meu exemplo, né? E a sentença, eles serão devidos pelo réu da demanda. Ou seja, toda essa diferença, que no meu exemplo dá R$ 12.000, ela pode ser cobrada, né? E detalhe, só um detalhe, eu posso cobrar ela de imediato? Aqui não, pessoal. O código previu, a lei de locações previu que eu posso cobrar essa diferença, mas eu posso exigi-la depois do trânsito em julgado da demanda. O que isso significa? Fica ali, é um direito meu, autor, de perceber essa diferença, mas eu não posso cobrá-la de imediato. Ou seja, aqui a gente está falando de um efeito suspensivo legal, né? Então, eu tenho efeito suspensivo na apelação e, mais do que isso, ele se protrai até o final do processo, ok? Então, essa verba eu não vou poder exigir antes do trânsito em julgado da demanda revisional. Perfeito?
Passinho à frente, pessoal. Deve constar da sentença, isso aqui é uma previsão expressa da lei de locações, tá? Deve constar da sentença um novo valor do aluguel. E mais, a própria lei fala, juiz, condene o réu a pagar as diferenças. Ou seja, há uma previsão não só de declaração do valor da nova revisão, né, do valor do novo locativo, mas também a condenação nesse período que a gente está falando, né, entre citação do provisório e o definitivo fixado. Perfeito? Aí a perguntinha que não quer calar, será que depois que transitar em julgado, o réu ele pode falar, olha, passaram-se 12 meses, então eu quero pagar em 12 meses? Pessoal, é entendimento pacífico que não, que o pagamento deve se dar de uma vez só. No meu exemplo, 12 meses vezes 1.000, 12 mil reais exigíveis de plano. Perfeito? Daí, né, gente, a estrutura que a lei de locações traça para essa figura, né? Tenta trabalhar com uma razoabilidade das partes mesmo, né? Ou seja, para evitar fazer pedido fora da realidade do mercado, né? Fazer contraproposta também, aí eu estou pensando com a figura do réu, contraproposta também dissociada do mercado, não induzir o juiz a erro, né, com avaliações equivocadas. Por quê? Porque no final das contas ele vai ter que pagar a diferença mesmo. Né? Então, em outras palavras, né, a ideia do legislador vamos tentar trabalhar dentro de uma boa-fé contratual. Né? Lembrando, a boa-fé, ela rege tanto o processo, mas rege também a própria negociação. Então, para evitar abusos, é por isso que o sistema é bem rígido, né? No que diz respeito aos locativos. Então, revisado o valor do locativo, e aí eu estou falando da sentença final, né? Consequentemente, será devida a diferença entre os provisórios fixados e o locativo final. Perdão, pessoal. Estou falando, você toma água, né? E o locativo final fixado pelo juiz. Beleza? Antes de falar da sucumbência, pessoal, vou falar dessa questão do que o Gustavo colocou para a gente. Olha lá. Na execução dos aluguéis provisórios, os tetos previstos no 68 poderão servir de parâmetro para o juiz na eventual fixação de uma caução a ser oferecida pelo exequente? Gustavo, me parece que não tem essa relação, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Se eu estou falando de provisórios, lembrando, vamos estabelecer as diferenças aqui também no que diz respeito a cumprimento desse valor fixado, né, Gustavo? Então, vamos lá. Se eu estou falando de uma sentença definitiva, vamos imaginar, veio a sentença, ninguém recorreu, né? O que é raro também, mas vamos pensar nessa hipótese. Ou seja, transitou em julgado a sentença, se não houver o pagamento voluntário, as verbas devidas serão objeto de cumprimento de sentença. Aí, definitivo. Perfeito? Agora, quando a gente está falando do cumprimento de sentença referentes aos aluguéis provisórios fixados, esse cumprimento de sentença é também provisório. Artigo 520 e seguintes do Código. Então, a gente vai ter no seu regime de tramitação um regime diferenciado. Dentro desse regime, justamente a questão da caução, né? Então, vejam, pessoal, a caução para fins de cumprimento provisório de sentença, né, previsto lá no 520 do Código, digamos, né, uma contracautela, como parte da doutrina entende, uma contracautela devida
por conta da provisoriedade da execução, efetivamente, né? Ou seja, aquela decisão que está sendo objeto de cumprimento, ela ainda pode ser revisada no futuro, né? Ou seja, por isso, o sistema, ao mesmo tempo, possibilita a execução pelo vencedor provisório, mas coloca a imposição de caução para fins de levantamento do valor penhorado ou tradição do bem para terceiros ou mesmo para o exequente. O que eu estou querendo dizer com isso, né, gente? A caução aqui mencionada pelo Gustavo é essa contracautela. Ou seja, vamos imaginar um caso concreto. O réu não está efetuando o pagamento dos provisórios, ou está efetuando o pagamento só do original. Ele não está reajustando, né? Entro em contato, ele não paga, fala, eu não vou pagar. Eu vou discutir e eu não vou pagar. E nessa brincadeira, sei lá, né, vamos imaginar um imóvel de grandes proporções, você tem lá uma diferença de 5 mil reais por mês, né? E aí isso vai se acumulando. Eu, exequente, posso dar início ao cumprimento provisório de sentença. E fazer esse cumprimento provisório com base no 520 do Código. Eu posso pedir a penhora desse montante acumulado, penhora do executado do montante acumulado? Posso, né? E a partir daí, pessoal, vamos imaginar, a penhora online é bem sucedida, né? Atualmente quase que um milagre, né? Mas vamos imaginar que seja essa hipótese. Então, penhorou lá, vamos imaginar 40 mil reais, que era o acumulado. Por se tratar de cumprimento provisório, para que o exequente provisório proceda ao levantamento desse valor, pessoal, ele vai ter que caucionar. Essa é a previsão do 520. Né? Ele tem que apresentar caução idônea. E aí, a excelente pergunta do Gustavo, né? Será que a gente pode usar o mesmo parâmetro do 68, né? Ou seja, os limites, o teto previsto para fixação da própria tutela provisória, ou seja, do próprio aluguel provisório? Pessoal, não vejo essa necessidade, viu, Gustavo? Por quê? Se eu estou falando de cumprimento provisório de uma decisão, né, que é uma decisão interlocutória, a ideia que a gente tem que traçar é o que é uma caução que seja idônea, como o 520 exige? Algo que faça frente à íntegra do que está sendo executado. No meu exemplo, acho que eu falei 40 mil? Acho que foi, né? Vamos falar que o acumulado era 40. Ou seja, o exequente provisório tem que apresentar uma caução idônea para 40. Não é uma proporção ou um percentual tal e qual previsto quando da fixação dos aluguéis provisórios, né? Então, aqui, a idoneidade da caução, ela está relacionada ao montante que está sendo executado. Montante total. Se é 40 mil, 40 mil, né? Posso indicar, sei lá, um veículo, desde que satisfaça e seja idôneo? Posso. Posso indicar um imóvel, né, pequeno e que faça frente? Posso. Né? Posso manter depositado o valor? Também posso. Né? Em outras palavras, me parece, Gustavo, que a gente não teria essa relação entre caução de um lado e a fixação e o cumprimento provisório de sentença. Tá? Sentença, aspas, né? Que é uma decisão interlocutória. Beleza? Espero ter respondido aí. E por fim, pessoal, imagina, ótima pergunta, viu, Gustavo? Você pensou o sistema, né? Isso é muito bacana. Muito bacana. Vamos falar da sucumbência, né, gente? A gente deu uma margeada nesse assunto numa determinada passagem da nossa aula, e falamos da regra geral, mas a gente vai falar de uma hipótese que é muito comum, já já. Pessoal, a questão referente à sucumbência, né? Aí a gente está falando, né? Não só as despesas processuais, como também os honorários advocatícios, né? Fixados lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. Essa sistemática, ela se aplica às revisionais de aluguel? Sim, né? Ou seja, uma procedência total se aplica
obviamente, né, reverte a sucumbência na íntegra para a figura do réu. O contrário também. Uma sucumbência, uma improcedência total. Vamos imaginar ação proposta sem observância do triênio, gerando a carência da ação, né? Então, vai vir uma improcedência total. O juiz não vai nem entrar no mérito se há defasagem de mercado ou não há defasagem de mercado, né? Ou seja, improcedência total. Se aplica a sistemática geral do Código de Processo Civil, em outras palavras, né? Despesas processuais atribuídas ao autor, e inclusive honores, né? Honorários advocatícios, com certeza sim, né? Uma questão, gente, que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito, mas muito comum mesmo nas ações revisionais, é a possibilidade de fixação de um valor intermediário entre o pretendido pelo autor e aquela contraproposta, né, fixada pelo réu ali na sua contestação. Então, o autor pede 10, o réu fala 5, né? E o juiz fala, não é 10 nem 5, o laudo pericial entendeu que o valor do locativo aqui seria 7, no meio do caminho, né? E aí, gente, isso é uma procedência total ou uma improcedência total? Não, né? O que há aqui, e a jurisprudência caminha nesse sentido, pessoal, é uma sucumbência recíproca, né? Ou seja, aquela ideia de que tanto autor como réu acabam podendo sagrar-se parcialmente vencedores, mas parcialmente perdedores também. Isso é o que o Código denomina de sucumbência recíproca. Então, em outras palavras, né, gente, no caso de sucumbência recíproca, a gente vai ter o tratamento também genérico do Código, mas para essa modalidade sucumbencial. Então, não vai se atribuir não só ao autor, não só ao réu, mas a ambos o pagamento das despesas processuais no processo. Ok? Pessoal, disso tudo que falamos, fazendo uma grande conclusão, o que eu chamo a atenção de vocês é especialmente para a discussão que a gente tem sobre principalmente o início do procedimento, né? O início do procedimento tem muita discussão referente a quê? Se a gente obedece ainda aos ditames do procedimento comum, ou se ainda os ditames do procedimento sumário, ou então já partimos da íntegra para o procedimento comum, né? Em comarcas pequenas, gente, a gente ainda consegue averiguar isso com uma certa tranquilidade, né? Então, quando tem um juiz só, a gente, né, e essa ação ela é, digamos, corriqueira, a gente já sabe mais ou menos qual é o posicionamento daquele juízo, né? Mas, sinceramente, pessoal, eu não correria riscos, né? Então, me parece que a adoção da postura mais cautelosa aqui, ela é essencial. Em outras palavras, me parece que a gente, enquanto advogados do autor, a gente deve continuar juntando rol, se for o caso, rol de testemunhas, indicação de assistente e quesitos. Pelo réu, o mesmo na contestação, né? Prazo contestatório tem que estar muito bem descrito no mandado citatório, gente. Então, causa, inclusive, de nulidade, né? Então, se eventualmente houver alguma dúvida no mandado citatório, meu posicionamento sempre é pela adoção né, do entendimento mais cauteloso, né? O que tiver de mais cauteloso a gente deve, na minha opinião, fazer. Perfeito? Pessoal, dúvidas? Hoje o Gustavo, né, Gustavo, você começou, abriu a porteira, né? Espero que isso seja um efeito manada, pessoal. E amanhã venham questões das mais variadas, né? Espero que isso tenha incentivado o pessoal a conversar um pouquinho mais, né? E
E vejam, né, gente, são questões muito, mas muito discutidas mesmo, doutrinária e jurisprudencialmente. Então, o meu receio é que vocês estejam ficando com dúvida, né? Aí isso é que eu não quero, né? Mas espero que tenha sido, né, uma aula proveitosa para vocês. Esse material, gente, está sendo enviado agora, né, para a ESA, e a ESA vai disponibilizar. Vai disponibilizar também, como eu mencionei para vocês, um artigo meu em que eu falo das disposições gerais da lei de locações. Então, gente, por favor, tá? Se atentem que, por ser uma ação locatícia, aquelas disposições gerais do 58 da lei de locações se aplicam à revisional de aluguel. Então, muito importante. Deixa eu ver aqui. Carol, tecnicamente, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Carol está pedindo, gente, aqui, né, para comentar um pouco sobre a revisão de contrato de financiamento e empréstimo consignado. Tecnicamente, a gente precisa verificar se há qual que é o sistema no qual esse tipo de contrato está submetido. Em regra, CDC. Então, em regra, foi o tratamento que a gente deu na aula de ontem. O que a gente vai fazer amanhã, Carol, e isso certamente vai aproveitar a todas as revisionais que a gente já viu, mas inclusive a essas mais específicas, a gente vai falar das questões procedimentais para fazer bem a petição inicial e para fazer bem também a contestação, a depender de que lado, né, de qual lado estivermos, né? Mas por se tratar de submissão ao CDC, Carol, aquilo que a gente falou na aula de ontem, melhor dizendo, se aplica na íntegra, tá? Mas, de qualquer forma, tentar buscar também julgados, né, para exemplificar com base não só naquilo que a gente já tem de ideia, né, para confecção de petição inicial e de contestação, mas específico para essas duas questões. Né? Ontem, inclusive, um dos temas que a gente tratou especificamente foram os contratos bancários, né? E especificamente alguns julgados sobre empréstimo consignado, né? E a necessidade da prova que a gente tem que produzir nesse tipo de processo. Beleza, Carol? Mas de toda sorte, amanhã eu acho que a gente vai fechar com a prática, né? Para o autor e para o réu aqui. Fechado? Beleza, gente? Pessoal, novamente, muito obrigada. Né? Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Amanhã espero vocês animadinhos, né, Carol e acho que foi o Daniel, gente. Só Gustavo, desculpa, Gustavo. Daniel e Gustavo, a Carol e o Gustavo já abriram os porteiros. Espero que amanhã a gente tenha ainda mais participações, né, para ter uma dinâmica maior aqui. Fechado? Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista de presença, tá? Para evitar problemas na certificação. Fechado, gente? Pessoal, um bom segundo turno para vocês, né? Uma tarde proveitosa e amanhã a gente fecha o nosso curso, espero, com chave de ouro. Tudo bem? Pessoal, um beijo grande para todos e amanhã a gente está junto aí para falar das questões, aí sim, mão na massa, referentes às revisionais. Um abraço, gente. Um abraço e até amanhã. Fiquem bem.